Você já se pegou refletindo sobre seu papel na jornada espiritual? Muitas pessoas sentem, em algum momento, que estão sendo chamadas para algo maior. Mas você sabia que existe uma diferença profunda entre ser chamado e ser escolhido por Deus? Compreender essa diferença pode transformar a maneira como você enxerga seu propósito e suas decisões espirituais. Ao longo deste vídeo, vamos explorar o que significa realmente ser chamado e o que representa ser escolhido. Essas duas palavras não são apenas expressões religiosas, elas falam de fases e responsabilidades diferentes que todos nós podemos viver na caminhada da fé. E, se você está se perguntando o que Deus espera de você, esse entendimento pode abrir um novo capítulo na sua vida. Ao descobrir essa diferença, você vai entender se está na fase de ouvir o chamado, onde Deus te convida a se aproximar e aprender, ou se está no momento de ser escolhido para uma missão específica, com desafios e recompensas únicas. Não é incrível pensar que talvez você tenha um propósito tão especial aguardando apenas uma resposta sua? Então, como saber se você está apenas ouvindo o chamado ou se já foi escolhido? Será que Deus está te preparando para algo além do que você imagina? Vamos mergulhar nessas perguntas, trazendo à tona os sinais e as atitudes que podem te ajudar a reconhecer em qual etapa da caminhada espiritual você está. Se você quer clareza sobre o próximo passo e deseja compreender como responder ao propósito que Deus tem para você, fique comigo. Este vídeo pode ser o que você precisa para dar o próximo passo com confiança e propósito. Pronto para descobrir o que significa ser chamado ou escolhido? Vamos lá! A ideia de ser o chamado por Deus é central na vida de qualquer cristão e marca o começo de uma transformação profunda. Muitas vezes, o chamado é descrito como um convite que Deus faz, uma aproximação que Ele inicia para que você comece a explorar o propósito que Ele preparou para a sua vida. No contexto bíblico, Deus chama as pessoas não apenas para seguir normas religiosas, mas para estabelecer um relacionamento real e contínuo com Ele. Esse chamado é como uma abertura de portas para o mundo espiritual, onde Ele nos convida a sair do comum e do material para buscar o que é eterno. Existem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que foram chamadas por Deus, e geralmente esse chamado começa com um sentimento de inquietação, de busca por algo maior. Pense em Moisés, que estava cuidando de ovelhas quando viu a sarça ardente, ou em Samuel, que ouviu a voz de Deus quando ainda era uma criança. Deus encontra as pessoas onde elas estão e desperta nelas uma nova consciência. Uma característica interessante do chamado é que ele não depende de méritos pessoais, títulos ou qualquer reconhecimento humano. Deus chama a todos, e independentemente da nossa história, erros ou habilidades. Isso porque o chamado é um ato de graça, um convite pessoal de Deus para que nos aproximemos dele. Mas ouvir o chamado de Deus não é o mesmo que estar pronto para aceitá-lo imediatamente. Muitas vezes, esse chamado requer preparação, abertura e até um tempo para entender realmente o que ele significa. Para algumas pessoas, ele é claro e direto, para outras, é uma jornada de descoberta que acontece aos poucos, conforme vão fortalecendo sua fé. Um sinal de que você está sendo chamado por Deus pode ser uma insatisfação com a rotina comum, um desejo inexplicável de conhecer mais sobre a fé ou de aprofundar seu relacionamento espiritual. São aquelas situações em que, mesmo sem entender tudo, você sente uma força puxando você para algo além do visível e do material. Essa fase de chamado também exige discernimento. Nem toda a voz que ouvimos representa realmente a vontade de Deus, e é importante buscar respostas em oração e estudo da palavra. Esse chamado é um convite para abrir os olhos espirituais, mas requer cuidado para que sejamos guiados de forma correta. Uma vez que aceitamos esse chamado, começamos a ver a vida por uma nova perspectiva. Coisas que antes não faziam sentido passam a ter um propósito, e as escolhas que fazemos refletem uma nova direção. É como se Deus estivesse mostrando um mapa para nossa jornada, mas, ao mesmo tempo, cabe a nós aceitá-lo e trilhar o caminho. No entanto, o chamado de Deus não significa ausência de dificuldades. Na verdade, esse convite inicial pode vir com desafios, pois envolve um processo de autoconhecimento e crescimento. Quando Deus nos chama, Ele espera que,
com o tempo, nos tornemos mais fortes, mais sábios e mais conectados a Ele, prontos para enfrentar o que vier. Por fim, o chamado de Deus é a primeira etapa em nossa jornada espiritual. Ele nos convida a viver uma vida mais próxima dele, a buscar o que realmente importa e a começar uma caminhada que, com fé, vai nos levar a entender mais profundamente nosso propósito. Estar aberto para ouvir e atender a esse chamado é um passo essencial para seguir no caminho espiritual que Deus traçou. Ser escolhido por Deus é um passo além do chamado inicial. Enquanto o chamado é aberto e acessível a todos, a escolha é específica e representa uma responsabilidade e um propósito únicos. Quando Deus escolhe alguém, Ele confere a essa pessoa uma missão especial, que pode ter um impacto significativo na vida de outras pessoas e no reino de Deus. A escolha divina é algo que exige preparo e entrega. Diferente do chamado, que é uma porta de entrada, ser escolhido significa que você já demonstrou disposição para seguir os princípios de Deus e está pronto para ser usado em sua obra de maneira mais direta. Muitas vezes, ser escolhido significa assumir compromissos que podem desafiar o conforto pessoal. Na Bíblia, vemos que Deus escolheu figuras específicas para realizar obras grandiosas. Abraão foi escolhido para ser o pai de uma grande nação, ou Davi foi escolhido para ser rei, ou Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Em cada um desses casos, a escolha veio acompanhada de uma tarefa especial, muitas vezes repleta de desafios e sacrifícios. A escolha de Deus não está ligada ao poder ou à influência humana, mas sim à fé e ao coração obediente. Muitas vezes, Ele escolhe os improváveis e aqueles que o mundo pode considerar inadequados. Deus vê o potencial, a coragem e a fidelidade onde outros podem ver limitações. Ser escolhido também envolve assumir uma postura de liderança e influência espiritual. Aqueles que são escolhidos por Deus são chamados a ser exemplo, a guiar e inspirar outros na fé. Isso exige força e disposição para enfrentar críticas e desafios, pois servir a Deus fielmente nem sempre é compreendido pelo mundo ao redor. Além disso, ser escolhido implica passar por um processo de refinamento espiritual. Deus muitas vezes permite que aqueles que Ele escolheu passem por provações e desafios para fortalecer seu caráter e aumentar sua fé. Esse processo pode ser difícil, mas é fundamental para preparar a pessoa para a missão que Deus planejou. A escolha de Deus muitas vezes traz consigo uma sensação de propósito e de satisfação espiritual. Embora a jornada possa ser difícil, aqueles que são escolhidos experimentam uma paz que vem de saber que estão cumprindo o plano de Deus. É uma satisfação que vai além do sucesso material ou do reconhecimento humano. Um ponto importante é que ser escolhido não significa superioridade, mas sim serviço. Na verdade, quem é escolhido deve estar preparado para servir aos outros com humildade e amor, refletindo o caráter de Jesus. Esse é um dos aspectos mais desafiadores, pois o verdadeiro líder espiritual é aquele que coloca as necessidades dos outros acima das próprias. Ser escolhido por Deus, portanto, é um privilégio que vem com grandes responsabilidades. Aqueles que Deus escolhe são aqueles que Ele acredita estarem prontos para ir além, para enfrentar situações difíceis e, ao mesmo tempo, influenciar positivamente aqueles ao seu redor. Esse chamado exige fidelidade contínua e disposição para crescer e amadurecer na fé. Em resumo, ser escolhido é um compromisso de vida. É um chamado para viver plenamente o propósito que Deus designou, sabendo que cada passo dado em fé e obediência não é apenas um ato pessoal, mas uma contribuição para o reino de Deus. É uma missão que requer coragem, fé e uma conexão profunda com Deus para cumprir a obra a qual fomos designados. Identificar se você está sendo chamado ou se já foi escolhido por Deus pode ser uma experiência desafiadora e reveladora. Essa diferença nem sempre é clara de imediato, e muitas vezes exige um período de reflexão, oração e busca espiritual. Existem, porém, alguns sinais que podem ajudar a entender em qual fase você está na sua jornada com Deus. Um dos primeiros passos é observar sua própria vontade de servir e buscar o propósito de Deus. O chamado frequentemente se manifesta como um desejo de conhecer mais sobre a fé, de se conectar com Deus e de descobrir o propósito que Ele tem para a sua vida. Esse é um sinal de que Deus está chamando você para uma jornada espiritual. Quando o chamado se transforma em escolha, existe uma clareza maior sobre o propósito. Você passa a perceber que Deus não apenas está pedindo que você se aproxime dele,
mas que está direcionando você para uma missão específica. É como se o propósito fosse revelado de forma mais clara e a sua vida começasse a alinhar com esse objetivo. Um ponto importante para identificar a escolha é a sensação de urgência e responsabilidade. Quem é escolhido sente que existe uma missão urgente, uma responsabilidade que precisa ser cumprida. Essa sensação de compromisso muitas vezes se manifesta mesmo diante de desafios, e a pessoa sente uma motivação interna para seguir em frente. A oração é uma ferramenta fundamental para discernir entre o chamado e a escolha. Buscar a Deus de forma sincera, pedindo que Ele revele suas intenções, pode trazer clareza sobre o momento que você está vivendo. A resposta pode vir de várias formas, seja por meio de paz no coração, de sinais específicos ou até mesmo de confirmação através de outras pessoas. Outro indicador de que você foi escolhido é a presença de situações que exigem que você saia da sua zona de conforto. Muitas vezes, Deus coloca os escolhidos em cenários desafiadores para que eles cresçam espiritualmente e aprendam a confiar plenamente em Ele. Essas provações fazem parte da preparação para a missão maior que está por vir. Se você está sendo chamado, pode ser que esteja sentindo uma inquietação, um vazio, uma busca por algo mais na sua vida. Já quem é escolhido geralmente sente que essa busca se transforma em ação e compromisso. As dúvidas podem ainda existir, mas elas não impedem o avanço, porque a convicção da escolha é mais forte que qualquer receio. O apoio de uma comunidade de fé também é importante nesse processo. Ao compartilhar suas experiências com pessoas de confiança, você pode receber insights e confirmações sobre a sua jornada. Muitas vezes, Deus usa outras pessoas para mostrar se estamos no caminho certo, nos ajudando a compreender nosso chamado ou escolha. Também é possível identificar sinais na forma como você lida com a palavra de Deus. Quem está apenas no chamado tende a ler e refletir, mas quem foi escolhido começa a viver de forma prática os ensinamentos, aplicando-os em sua vida diária com uma determinação especial. O escolhido sente a urgência de colocar em prática o que aprendeu. Em resumo, identificar se você está sendo chamado ou escolhido é um processo gradual e pessoal. Mas, ao buscar essa resposta com um coração sincero, você encontrará orientação e clareza. Deus está pronto para revelar a missão que Ele tem para você, seja no chamado ou na escolha, e basta você abrir o coração e estar disposto a ouvir. Uma vez que você entende se está sendo chamado ou escolhido por Deus, o próximo passo é responder a esse propósito com fé e disposição. A resposta ao chamado ou à escolha de Deus não é apenas uma decisão momentânea, mas um compromisso contínuo de vida, que exige entrega e humildade. A resposta ao chamado geralmente começa com pequenos passos. Muitas vezes, Deus chama as pessoas para que elas conheçam mais sobre Ele, para que cresçam na fé e se preparem espiritualmente. Aceitar esse chamado significa abrir espaço em sua vida para Deus, buscando aprender, orar e praticar os ensinamentos. Quem é escolhido, por outro lado, precisa responder de maneira mais específica, pois essa resposta envolve uma missão clara. Aceitar a escolha de Deus é assumir um compromisso que pode envolver mudanças radicais de vida, pois implica colocar a vontade de Deus acima de seus próprios interesses. Uma resposta genuína ao chamado ou à escolha de Deus traz paz, mesmo diante de desafios. Pode ser assustador dar o primeiro passo, mas aqueles que respondem a Deus de coração aberto costumam sentir uma segurança espiritual que confirma estar no caminho certo. Essa paz interior é um sinal de que a entrega foi verdadeira. Para responder ao chamado, é importante buscar uma rotina de oração e leitura da Bíblia. Esses hábitos fortalecem sua fé e clareiam o entendimento sobre o que Deus deseja para a sua vida. Quem é escolhido, em especial, deve ter uma vida espiritual disciplinada para enfrentar os desafios que a missão pode trazer. A resposta também pode envolver sacrifícios. Deus pode chamar ou escolher você para algo que exija abrir mão de certos confortos, mas esses sacrifícios são recompensados com uma realização espiritual profunda. Quando você escolhe obedecer, mesmo diante de dificuldades, demonstra a Deus que está pronto para crescer e amadurecer na fé. Além disso, a resposta ao chamado ou à escolha se reflete no amor e no serviço ao próximo. Deus frequentemente chama e escolhe pessoas para que elas sejam instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Ao se comprometer com o plano de Deus, você está aceitando ser um canal de transformação no mundo ao seu redor.
À medida que você responde ao chamado ou à escolha, também é importante buscar apoio e orientação de líderes espirituais e da comunidade de fé. Estar cercado de pessoas que compartilham dos mesmos valores ajuda a fortalecer sua caminhada e a enfrentar os momentos de dúvida ou desânimo. Lembre-se de que Deus, ao chamar ou escolher, não espera a perfeição, mas sim um coração disposto e comprometido. Mesmo que você se sinta incapaz ou insuficiente, confie que Deus capacita aqueles que Ele chama e escolhe. Ele estará ao seu lado, guiando e fortalecendo você em cada passo. Em última análise, responder ao chamado ou à escolha de Deus é uma jornada que transforma a vida por completo. É um compromisso que traz significado, paz e a realização de viver de acordo com o propósito divino. Ao dizer o sim para Deus, você está se unindo ao plano maior dele e experimentando o poder de viver com propósito e direção espiritual. Para encerrar, quero convidar você a se inscrever no canal e deixar o seu like se esse vídeo trouxe clareza e inspiração para a sua jornada espiritual. Compartilhe também com quem você sente que pode estar precisando ouvir essa mensagem.